7º ano, professor Lucas, mais uma vez nós estamos aqui para uma semana de atividades. Lembrando que agora nós estamos no PET 2, segundo bimestre. Sexta-feira passada o bimestre 1 acabou, tem algum prazinho para você encerrar suas atividades que você ainda não entregou, mas é rapidinho, tá bom? Porque o PET 2 está começando e tem muitas novas atividades. Esse PET está mais grandinho do que o outro, tá bom? Então se prepara que tem muita coisa. Pessoal, muitos alunos pedem pra gente o PDF impresso ou o PDF no celular. O PDF no celular é muito fácil, pessoal. No site Estude em Casa tem o PET para você baixar. Se você preferir, no Conexão Escola, lá naquela pontinha na aba Atividades, além das atividades semanais, tem também material. O material é PET, basta você abrir, você pode ler online, que no Conexão Escola é gratuito, você não consome os seus dados, e você pode baixar também no seu celular para você ler com calma, tranquilamente, sem problemas, tá bom? Se não estiver conseguindo encontrar, chama aí que a gente ajuda também, certo? Então vamos lá, PET 2, do segundo bimestre, chegando aí a semana 1, a atividade da semana 1, crise do feudalismo, surgimento do capitalismo. Pessoal, esse texto que vem no PET é importante que você leia para você poder fazer a sua atividade, senão fica muito difícil, fica muito no vácuo, fica vazia, a atividade não fica certinho, não adianta, aí você não ganha os pontos, correto? Então vamos lá, continuando. O texto não é tão grande, certo? Idade Média é uma época muito bacana, é uma época muito interessante de estudar, e eu, pelo menos, eu gosto muito, principalmente da ambientação dos filmes. E eu ia sugerir alguns, mas o PET já trouxe um montão deles para vocês. Cruzada, Coração de Cavaleiro, o filme do Shrek, que tem um pouco lá do castelo, do mundo medieval, de quem manda, quem obedece, tem essa ambientação também. Rei Arthur, Robin Hood, dica de jogos, que não é minha praia, mas tem muito jogo legal aí, se vocês quiserem jogar joguinhos da Idade Média, dá para conhecer um pouco desse ambiente. Tem um vídeo indicado aí no próprio PET, eu coloquei um outro no formulário, que é um pouco menor, esse que tá aí é muito bom, mas ele é um pouco grande, é um vídeo maior, então eu coloquei um pequenininho lá, bem resumidinho para você no formulário, quando for responder as atividades, correto? E aí vem as atividades da semana, certo? As atividades, pessoal, é sempre aqui no Conexão Escola, aí você vai abrir o formulário, como todos os outros, e você vai respondendo aí, certo? Nome, e aí vem, essa tela está interrompendo aqui porque eu estou desconectado para não atrapalhar. Aí vem o vídeo, certo? E vem as perguntas. A sociedade feudal era bem fechada e possuía pouca mobilidade social. Identifique e explique a função dos estamentos. Nossa, que pergunta estranha, complicada. Então vamos lá, vamos ajudar? Ó, sociedade feudal, do tempo do feudalismo. O feudalismo vocês já compreenderam o que é. É aquele momento que acaba o Império Romano, que era mais urbanizado, que tinha um governo único, uma moeda única, e foi sendo dividido em pequenos reinos, e os reis dividiram esses espaços dos seus reinos em pequenas partes chamadas feudos, e dava ali para um senhor construir um castelo e proteger aquele território das invasões que ainda eram muito comuns. Correto? Então ali formou-se uma sociedade dividida em classes ou estamentos. Estado, como está, certo? Então tinham 3 classes. O vídeo resume muito bem, o texto também tem as respostas para tudo, certinho lá no texto, tá? Não tem erro nenhum. Então nós tínhamos os nobres, os reis, os cavaleiros, seus familiares, os senhores feudais, tínhamos o pessoal da igreja, que eram os padres, né, o clero, os bispos, os arcebispos, que às vezes também eram senhores feudais, e tinha a classe dos trabalhadores, que eram os servos, camponeses, os artesãos, era o povão que trabalhava. Então tinha lá essas 3 classes, e essas 3 classes tinham cada uma sua função específica dentro dos feudos e dentro dessa sociedade. Dá uma lida no texto, olha o vídeo, que não tem erro nenhum, é muito simples, muito simples. O sistema feudal começou ou começa a surgir no reino dos francos por volta do século VII, mas entra em crise a partir do século XI. O que fez o sistema feudal entrar em crise? Bom, vocês estão vendo aí que o tempo do feudalismo é imenso, do século VII ao século XI. Né? Mesmo depois do século XI, ele tendo acabado na sua grande maioria, alguns pontos ainda ficaram inseridos no sistema feudal. Né? Isso é normal, que na história, a partir de hoje não tem mais, acabou para todo mundo em todos os lugares. Não é bem assim, as coisas vão acontecendo lentamente. As mudanças históricas
elas são lentas. Lembra do ano passado, do tempo histórico, que não é igual necessariamente o tempo cronológico? Bom, então, o que faz entrar em crise? Primeiro, o que sustentava o feudalismo? Sustentava que os senhores, os nobres, ofereciam segurança às pessoas comuns, que não tinham muito como se defender das constantes invasões, ofereciam a ele uma segurança física, né, do seu corpo, da sua família, das suas propriedades, da sua casa, e oferecia também as condições de sobrevivência por ali. Em troca dessas condições, o servo trabalhava, certo? O que faz isso então? É acabar. Bom, primeiro, o fim das invasões, o renascimento comercial, o ressurgimento da moeda como valor de troca, que no início do feudalismo quase não era usado dinheiro, a moeda, as pessoas trocavam uma coisa por outra. Eu produzi laranjas, eu troco por abacaxis. Eu fiz um banco, eu troco por uma saca de feijão, uma coisa assim, certo? As compras, né, as trocas comerciais eram muito internas, ele só no seu feudo, quase não tinha comércio exterior, e você tinha ali, não era o uso da moeda. Com o tempo, com as novas tecnologias que vão surgindo, as facilidades, vai aumentando a população, menos gente para trabalhar, começa a exceder, começa a sobrar gente. Algumas pequenas máquinas rudimentares, algumas inovações, elas acabam que ajudam a produzir mais com menos gente. Então, começou a sobrar gente, essas pessoas começaram a reinventar o comércio, a sair dos seus feudos, e começa a surgir uma série de novidades, de mudanças. E o feudalismo vai entrando em crise. Aquele tempo vai acabando, vai passando, né? Como tudo na história passa. Uma das principais, número 3, características do feudalismo é a relação de suzerania e vassalagem. Como funcionava essa relação? Suzerano é o senhor, vassalo é o servo. É a mesma coisa, tá bom? Mudaram as palavras, só, mas são sinônimas. O suzerano, ou o senhor, e o vassalo, que é o servo, eles tinham uma relação de fidelidade e de confiança. Um jurava fidelidade ao outro e o outro confiava na sua proteção, né? Alguns suzeranos, alguns senhores, eram também vassalos, eram servos. Por exemplo, o senhor feudal que está lá no castelo, todo poderoso, mandando nos seus servos, criando o seu pequeno exército de cavaleiros, ele era servo do rei, que era o suzerano, que é o senhor maior. Então ele ficava nessas duas condições. Claro que era muito mais senhor do que servo, mas era também, com relação ao rei, ele era também um servo. Certo? Então essa relação de fidelidade. No texto está muito claro, aquele texto lá do Pet, bem simplesinho, não tem erro, tá, pessoal? Bom, terminando, por volta do século XI, começa a surgir na Europa a burguesia. Explica o que era. Então, como eu falei para vocês, o renascimento comercial, o renascimento urbano, as pessoas começam a voltar-se para a cidade, sair do meio rural, sair daquela tutela ali do senhor feudal, do castelo e tal, e começa a ressurgir. Essa classe que vai surgindo é uma classe de comerciantes que começa a ganhar dinheiro, começa a vender, começa a lucrar, começa a ter uma condição de vida bem melhor. São os burgueses, certo? Por que esse nome, professor? Eles moravam numas cidades, numas lugarzinhos, e por causa dos bandos, né, de assaltos, dos perigos que corriam, eles foram comprando os espaços e com o tempo eles foram cercando. Se você um dia visitar a Europa, se você ainda não foi, você vai ver as cidades medievais cercadas com muros altíssimos. Eles cercavam as cidades para poder evitar, né, para evitar os assaltos, as invasões, e esses lugares foram chamados de burgos. Quem habitava, burgueses. Hoje, a gente chama os burgueses são os donos dos meios de produção. Que isso? É o dono da máquina, é o dono da terra, é o dono daquele que produz, ou então os grandes comerciantes que produzem assim uma cadeia de vendas muito grande, certo? São os chamados burgueses. Professor, está faltando uma questão, tem a 5 lá no PET. Esquece aquela questão 5. Aquela questão 5 que está lá, ela é extremamente complexa. Eu gastaria no mínimo uma meia hora para explicar só aquela questão para vocês, e ela requer uma discussão muito grande que não é o momento para isso. Então esquece aquela questão. Tá tudo certo até a 4, tá bom? Grande abraço para vocês, até semana que vem.